Hoje no Tira Dúvidas, a história do Morgante Jiu-Jitsu. Você conhece? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Shidoshi Ricardo Morgante e hoje no nosso Tira Dúvidas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história do Morgante Jiu-Jitsu. É claro que o objetivo desse vídeo não é fazer um tratado sobre a história do Morgante Jiu-Jitsu, até porque nós já temos um livro que trata sobre isso, né? Que é o livro que se chama Morgante Jiu-Jitsu. Mas o objetivo aqui é contar rapidamente um pouco da história para que você que está iniciando ou que não conhece a história do Morgante Jiu-Jitsu saiba o que é e como se sucedeu aquilo que você treina até hoje. Bom, primeiro nós vamos nos remeter para o Japão na época dos guerreiros japoneses, né? É importante lembrar que o termo Jiu-Jitsu é um termo genérico, é um termo usado pelas famílias japonesas como sistema de defesa pessoal. Então todas as famílias possuíam o seu Jiu-Jitsu. Isso foi adotado por grandes mestres de casas de treino no Japão. Essas casas de treino, como eram denominadas, eram grandes mestres que treinavam os soldados guerreiros. Porque nós tendemos erroneamente a dizer que todo guerreiro no Japão era um samurai. Mas isso não é verdade. O samurai, na verdade, era alguém que servia a um suzerano, servia a uma pessoa importante, e ele dedicava a sua vida a essa pessoa. Os guerreiros, eles tinham também um código de ética e também eram muito versados na espada, também versados no arco e flecha e no jiu-jitsu. Esses guerreiros serviam, dependendo da época, ao imperador ou à família Tokugawa, que dominou o Japão por muitos anos. Então, o termo guerreiro quer dizer tanto os guerreiros quanto os samurais. E o jiu-jitsu era uma prática para todas essas pessoas. É claro que cada parte do Japão possuía uma família que tinha uma especialização maior no jiu-jitsu. Algumas nas técnicas de traumatizante, outras nas técnicas desequilibrante, outras nas técnicas de chão com um pouco a mais. E algumas que faziam as três com toda a qualidade nas três fases. O fato é que na restauração Meiji, quando o imperador volta ao poder, ele institui que somente uma classe de guerreiros é que poderia ficar. Ele diminuiu muito o exército, né? Para que os militares não tomassem o poder novamente. E aqueles guerreiros que ensinavam passaram a ensinar de uma forma diferente. Eles não passaram mais a ensinar para a morte. Eles passaram a ensinar com um objetivo filosófico, que até então a filosofia que era aplicada para o treinamento era simplesmente vencer para obter a vida, para manter a vida, quer dizer, eu vou matar para não morrer. Com essa alteração, inclui-se todo um sistema de filosofia para que todo mundo possa fazer sentido na hora de lutar. O nome disso, o termo que se usa para isso, que é a arte marcial de lazer. Lazer, subentende-se que seria o lazer não lutar até a morte. Com isso, muitos mestres, alguns infelizmente viraram mendigos, outros viraram artesãos e mudaram de vida, e muitos abriram seus dojos com esse objetivo de treinar as pessoas para que elas tivessem um sentido. Foi nessa época que nasceu a arte marcial que nós conhecemos hoje. E aí nós tivemos uma pessoa muito importante, que foi o Jigoro Kano, que criou o jiu-jitsu esportivo, a mando do governo japonês. O Jigoro Kano criou o judô. É claro que a criação do judô, ela se deve ao Jigoro Kano ter treinado com algumas famílias de jiu-jitsu. E isso, claro, que não agradou a alguns mestres, que mantiveram-se firmes no treinamento daquilo que eles acreditavam ser o certo. Então, óbvio que no judô a predominância do jiu-jitsu era do desequilibrante. Então,
Nasceu-se então o esporte judô e continuou-se a arte marcial do jiu-jitsu. Muitos desses mestres continuaram treinando judô e jiu-jitsu, usando a filosofia do jiu-jitsu e o esporte judô. E nesta época, que foi a ebulição das artes marciais, as pessoas que já eram mestres e senseis foram enviados para os países, para a promoção do Japão. Afinal de contas, o Japão precisava de respaldo como país para fazer tratados e tudo. E a arte marcial era uma forma de vender o esporte nacional do Japão. Com isso, nós tivemos o primeiro navio que veio para o Brasil, Kasato Maru, que trouxe imigrantes japoneses para o Brasil. Com isso, nós tivemos também famílias que vieram enviadas para promover a arte marcial. Uma dessas famílias foi a família Ono, que veio para o Brasil para difundir o jiu-jitsu, o judô e também os ovos, né, de galinha, vender ovos, produzir e vender ovos. Bem, meu pai treinou com os irmãos Ono e daí eu aprendi com o meu pai. Agora vale ressaltar que meu pai, pelas condições financeiras que nós tínhamos, meu pai trabalhava e ele não dava aula. Eu fui o único aluno do meu pai. Com isso, meu pai me treinou e eu continuei esta linhagem que proveio do Japão. Então o Morgante Jiu-Jitsu nasceu em 1992, no dia 2 de abril, na fundação da Academia Oxigin. Foi quando nós fundamos a Academia Oxigin, na garagem da minha casa, que nós pegamos toda aquela tecnologia que eu aprendi com o meu pai, né, mais a fundação da academia, que nós instituímos o ensino do jiu-jitsu no Brasil. E por que se chama Morgante Jiu-Jitsu? Porque Morgante é o sobrenome da minha família. Por isso que é o jiu-jitsu dos Morgante. Então hoje o jiu-jitsu que você pratica nada mais é do que uma modalidade que possui uma origem japonesa, que veio da época dos guerreiros japoneses, inclusive dos samurais. E hoje nós praticamos exatamente o mesmo traumatizante, o mesmo desequilibrante e o mesmo chão que os guerreiros praticavam naquela época. É óbvio que com uma diferença muito grande técnica, afinal de contas a evolução tanto do corpo das pessoas quanto das técnicas aumentou consideravelmente. E nós agradecemos por essa evolução. Então, pessoal, a partir de agora você já sabe a origem do Morgante Jiu-Jitsu e a história do Morgante Jiu-Jitsu. Em outros vídeos eu vou tratar desta saga de 1992 até os dias atuais. Tá joia? Um abraço para vocês e Fala pessoal, tudo bem? Shihan Marcelo, prazer em recebê-los aqui no podcast Guerreiros em Foco. Bom pessoal, o pessoal tava conectado aí no outro, né? Caiu, mas aqui a energia é boa. O Morgante Jiu-Jitsu ensina a gente a cair e a levantar, a gente não desiste não. Nós vamos começar tudo de novo e para aqueles que perderam, já dá tempo de entrar novamente aí, tá bom? E vai ficar gravado também. Pessoal, nosso primeiro canal, né, se chama Guerreiros em Foco. O objetivo dele é contar a história de pessoas dentro do Morgante Jiu-Jitsu e fora do Morgante Jiu-Jitsu, que vão trazer histórias de superação, motivar as outras pessoas que estão do outro lado tentando aí, né, buscando, que é uma luta fora do tatame também, alcançar seus objetivos. E aí tem várias histórias, vamos trazer várias pessoas aqui, professores do Morgante Jiu-Jitsu, contando sua trajetória dentro do Morgante, pessoas que não são do Morgante. Então a gente vai estar em breve aí convidando todo mundo, tá bom? Vocês vão acompanhando as informações. E para começar e fazer essa linda abertura, temos quem? A matriarca do Morgante Jiu-Jitsu, a dona Dagmar Morgante. Dona Dag, seja bem-vinda ao canal Guerreiros em Foco. Primeira abertura, uma honra, senhora. Obrigado por ter vindo aqui, porque é muito difícil fazer isso aí, né? E estamos aí, Guerreiros em Foco, logo do Morgante Jiu-Jitsu, com a ideia de promover os professores, para divulgar cada sensei, cada um ter sua história também. Mas acho que é melhor, porque se a gente está vivendo o Morgante Jiu-Jitsu hoje, nada melhor que a senhora contar um pouquinho da trajetória do Morgante Jiu-Jitsu aí, onde a gente chegou, né? A gente vem conquistando mais e mais. Mas antes, a senhora se apresenta aí pro pessoal, pro público, para quem é do Morgante, quem não é do Morgante, seja bem-vindo. Essa é a Dagmar, matriarca da modalidade. Falar de onde a senhora veio,
quanto tempo a senhora está aí, como a gente vai começar o bate-papo aqui, contando um pouquinho como começou, porque hoje é fácil todo mundo ver onde está o Morgão Jiu-Jitsu em vários estados e países, mas não sabe lá atrás como começou. Então, por favor, Dona Dag. Boa tarde para todos e agradeço em primeiro lugar pelo recebimento desse podcast, né? Que é muito importante e tem que agradecer também a todos que vão participar, que estão participando, agradecer também a todos os professores, alunos da Morgante e vamos começar a contar a história como tudo começou, né? Como começou, Dona Dag? Como começou. E como começou, eu lembro que o Shidoshi já treinava com o São Paulo dentro de casa, depois ele vinha com algumas ideias de querer expandir isso. Não, quando começou em casa, ele era bem moleque, bem menino. Ele começou com 6 anos no judô, Certo. com Sensei Wada. Ah, onde eu dei aula na academia Wada, Sensei Wada, o Matsushi Wada. excelente professor. E amigo da gente também. E aí ele começou com o Wada e foi indo. Depois ele foi fazer karatê, né? Lembro. Com o professor Pericles, na Sabará. E depois disso ele já foi se Desmembrando e quis montar. lembrando de tudo, foi fazer estágio numa academia em Santo Amaro com o senhor Edgar. Isso, é mesmo, é mesmo. De vez em quando a coisa vem. E foi indo. Mas quando ele era pequeno, o pai lutava, né? Também. E aí eles eram assim, o pai não chegou em casa ainda, mas ainda falta a nossa luta. Podia ser 10 horas da noite, não tinha importância, mas ele queria lutar. Aí eu ficava apavorada, né? Porque eu não entendia nada. E falava, você vai quebrar esse menino. Aquele medo, né? Aquela coisa. Ele falava assim, não, mãe, eu tenho que lutar. E foi indo, foi crescendo, e foi lutando, e foi se especializando. Estudando muito, Estudando que eu lembro que ele estudava muito, muito. Que quando a gente não estudava, a gente estava lá na rua jogando bola e ele ficava estudando. Era uma coisa. Mas quando ele era assim, menorzinho, ele não era muito chegado em estudo, não. Ele não era muito assim, não. Pois ele foi crescendo, acho que caiu a ficha. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Ele não parou de estudar mais. Não. E Era muito engraçado isso. E aí ele chegou um dia e ele já estava na faculdade e ele falou para o pai assim, pai, nosso quintal é grande, será que dá para fazer um puxadinho para fazer uma academia? Falei, Jesus, o que é isso, uma academia? Tudo bem, pai, não, vamos fazer. O pai não negava nada? não, Né? nunca negou. Né? Então, foi feito, a academia era pequena, mas era muito bonitinha. Ali eu era faxineira, secretária, professora, Recepcionista. fazia de tudo ali. Aí eu inventei de fazer lanchonete, dentro da minha cozinha. A minha cozinha era comunitária. Todo mundo Tinha de tudo ali. tinha de tudo. Todo mundo comia, bebia, né? Todo mundo passava lá. Abraçava todo mundo. Eu acho Gente, era muito, muito gostoso. Eu acho que é por isso que vem o que a gente acaba falando, que o Morgão Jiu-Jitsu é uma família, né? Então, tem esse contato, né, Dona Dag? Tem esse contato direto. Não, porque é assim. Pô, tinha pessoas que vinham com fome. Puxa vida, vem comer. Né? Fomos muito criticados quando nós fomos, porque aí, mais tarde, a academia foi crescendo, aumentamos a academia, mas assim, a gente era amigo de todo mundo, a gente nunca fez discriminação com ninguém e Isso não passou. permito isso até hoje. O Shidoshi passou para todo mundo. Isso não é permitido. Ele sempre passou, nunca esqueceu da origem, né, de onde ele E veio. eu sempre falei, respeito bom e eu gosto muito. Exatamente. E, Dona Dag, a senhora veio lá da Áustria. Da Áustria, e a senhora passou, com certeza, a senhora falou que passou pela guerra. Eu nasci em 40, quer dizer, a guerra começou em 39, Vixe. eu nasci durante a guerra acabou em 45. Não tenho, assim, dizer que eu tenho trauma de guerra, porque
não lembro de muita coisa, não, porque eu também fiquei muito doente. Mas assim, né? Vai Aí, levando. com quase 15 anos, eu vim para cá. Aí eu trabalhei, depois, né? Comecei a namorar, conheci meu marido, aí nós casamos, aí veio o Shidoshi. E aí Foi seguindo. Foi seguindo a vida. E a senhora falou lá quando o Shidoshi tinha feito judô e o karatê. Eu lembro que ele também tinha conseguido uma licença pela COBRAN, que era a Confederação Brasileira de Artes Marciais. Depois nos Estados Unidos também ele conseguiu a licença para criar o Morgan Jiu-Jitsu, o nome, né? Que na época era Morgante Jiu-Jitsu. Depois ficou Jiu-Jitsu, que na época dos Bad Boys tinha o pessoal que dava, né, aquelas brigas lá que tinha antigamente. E aí o Shidoshi tirou o I, mas Ju ou Gil significa arte suave. Então, para quem não conhece aqui, ó, então nós temos aqui o kanji, né, que é o jiu-jitsu. Então, Ju-Gil significa arte suave. E os japoneses pronunciam jiu-jitsu. Você consegue falar jiu-jitsu ou ju. Então, o Morgante acompanha as 3 fases de luta, que é o que ele trouxe, né, com conteúdo da origem japonesa. E quando eu comecei lá na academia, eu comecei na garagem, né, não tinha tatame. Não, tinha um colchão. Tinha um colchão. Acho que tem um vídeo aí pra gente mostrar pro pessoal como começou a grande musculação, né? Porque hoje o pessoal treina todas as máquinas chiques, né? Vamos mostrar o que era a máquina chique na época. Produção, dá pra colocar aqui a máquina chique. Olha lá. Nós éramos os pioneiros. Os pioneiros. Então, olha lá. Olha que máquina linda. Olha lá, amarelinha. Eu lembro que quando eu comecei a fazer... sucesso. Quando eu comecei a treinar musculação, eu colocava todinho na coqueteleira pra falar que era suplemento. Não tinha dinheiro pra comprar suplemento. Eu ficava agitando lá com leite. Olha lá o Shidoshi, olha lá. Marguinho passando na garagem, com espelho. Aí eu tô aí também de camisetinha cinza. Não tinha cabelo, não tinha kimono. E aí contando, depois aí vai mostrar o tatame nosso. Olha lá o tatame nosso, não tem nenhum, né? No chão lá. Tem o chão puro aí, se vira lá. Chão puro. E a gente treinava, amava isso aí, porque era uma novidade na região, não tinha, né? Isso foi em 90 um pouquinho antes de 92 ainda. 92 quando nasceu oficializou, mas bem antes já estava treinando. E aí fazendo o Kihonzinho, que o Shidoshi estava trazendo pra gente. Aí depois a gente tem a parte de defesa pessoal que estava passando pra gente, defesa pessoal, que só por Deus também. Pelo amor, que defesa pessoal aquela. Olha lá o colchão da colchãozinho. E aí ele passava os treinos, a gente fazia as cambalhotas, tudo aí, olha lá, treinando defesa pessoal. Aí aplicava, tudo que ele passava a gente acreditava. Ele trazia o sonho pra gente na pedreira lá. Então até hoje, né? Então, olha lá, não tinha tatame não, pessoal. Colchãozinho de Shidoshi de solteiro. Aí depois tem eu ali também fazendo os golpes dele, ó. Que lindo, desequilibrante, ó. Já mandava imobilizar. E isso aí era um sucesso, a gente ia pra casa todo entusiasmado. Porque quando eu comecei, dona Daga, também eu comecei por causa do filme do Van Damme. Sim. Né? Então, era um tópico na época, era febre na época. Então, falei, não, vou entrar lá pra começar a treinar isso aí. E também porque eu tinha as brigas de rua também, né? Que os problemas só lembram lá da época coloral, as brigas que tinha lá, né? E a gente ficava esses treinos, fazendo essas lutas. E a gente ia ele passando pra gente, não é isso que você faz. Olha o nosso saco de pancada, olha lá. Olha lá, assim que você treina no saco de pancada, ó. Tá vendo? Depois tem na entrega aí, produção. Tem mais aí, ó, o pessoal. Lá na recepção a gente fazia os maikimi, as cambalhotas com os parafusos na parede. A única coisa que o São Paulo fez foi não tirar os parafusos. Bom, aí, Dada, começamos aí o Morgan Jiu-Jitsu, começou as pessoas a começar a treinar na garagem. Depois tem outro vídeo ali que foi o primeiro exame de faixa. Sim. Tem aí, produção, o primeiro vídeo, só pra gente ver já o primeiro exame de faixa. Que foi na garagem também. Foi na garagem. Foi na garagem, é o próximo. Vamos ver aqui. Aí, ó, entregando as faixas. Sim. Fazendo uma meditação. A senhora aparece ali no cantinho também, acompanhando toda essa muvuca dentro da sua casa, da sua garagem lá. Sempre acompanhei tudo, né? Olha lá, todo mundo recebendo lá, dona Daga lá, todo mundo recebendo troca de faixa, olha lá eu do lado esquerdo do Shidoshi. Tem uma foto minha também, eu com um bigodinho, faixa estagiário do lado dele, fez estágio. E aí começou a aparecer várias pessoas. Vou tirar a produção. Várias pessoas buscando mais e mais e mais e mais. E nesse mais e mais não comportava mais na garagem. E aí começou. Aí começou. Quebra. Não.
quebra aqui, tira uma parede de lá, tira outra parede de cá. E o negócio indo. E aí meu marido e ele sempre, puxa vida, pai, a gente precisava de mais espaço. Eu falei, meu Deus do céu. Aí um dia, eu estou na porta lá fora, vejo meu vizinho mudando. Aí fui lá e falei, pô, você está indo embora? Tô. Tá. Ele falou, por quê? Eu falei, não. Você já alugou a casa? Já. Ele falou, por quê? Eu falei, estou procurando casa. Assim, do nada. Do nada. Me deu assim uma louca, falei, do nada. Aí ele falou assim, a casa é sua. Eu falei, não, mas você acabou de falar para mim que você alugou. Não, eu desfaço o negócio, amanhã a senhora pode mudar. Eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Entrei dentro de casa, falei assim, seu Paulo, seu Ricardo, vem aqui, eu tenho uma notícia. Aí os dois ficaram assim, o que foi? Eu falei, amanhã nós vamos mudar. Como assim? Você ficou louca? Eu falei, fiquei. Vocês não falam que precisa mais espaço? Precisa mais espaço? Arrumei. Amanhã nós vamos mudar. Como assim? Não, o vizinho está saindo e nós vamos entrar na casa dele. O outro dia era dia de jiu-jitsu. A aula era carregar os móveis de Dona Dag para outra casa. Carregar muita coisa ali, muita mudança ali, para tudo. A mudança. Para tudo. Né? E era aula de jiu-jitsu naquele dia. E foi crescendo, crescendo, paredes continuaram caindo, subindo. Né? Aí, Dona Dag, conta pro pessoal como que foi que a gente... O Shidoshi, né, a senhora, o seu Paulo, adquiriu o primeiro tatame. Como que foi que a senhora estava passando no lugar e descobrimos o primeiro tatame da galera? O Paulo e eu, a gente vinha vindo de Santo Amaro e na descida da Alvarenga tem um posto de gasolina. E eu olhei ali e falei assim, Paulo, tem um monte de tatame naquele muro. Onde? Falei, ali. Aqueles tatame enormes de palha, fedidos. Pesado. É, muito pesados. Aí fomos para casa, falei, Rick, tem uns tatame ali no muro encostado. Vamos lá ver. Será que é de alguém? Falei, pergunta. Aí foram lá. Não é de ninguém, é para jogar fora. Pronto, carregaram aquele Fusca azul. O azul cascudão, né? Quem lembra desse Fusca azul? Esse era guerreiro, carregou coisa, hein? Esse era guerreiro, era pior do que caminhão. Aquele era. Ele era. Aí trouxeram, aí puseram uma lona por cima, né? E foi muito tempo esse tatame assim. Muito tempo. Foi. E antes de falar onde que a senhora falou da lona, onde que a gente usou essa lona aí em cima desse tatame para esconder o fedor e as baratas, antes, vamos mandar um abraço aqui, Dona Dag, tem o pessoal que está conectado. Pessoal, a gente estava na outra transmissão, aí caiu a conexão, tá? Mas estamos aqui firme e forte. Morgan Jiu-Jitsu ensina você a cair e a levantar, estamos aqui, tá? De prontidão para vocês. Nós temos aqui, ó, o pessoal que tá mandando um abraço aqui, ó, Wagner Silva, assistindo, a Tânia, o Wendel, lá da Ritmo Brasil, Fernando Carvalho, Academia Ritmo Brasil, o Diguinho, lá da Ritmo Brasil também, Cláudio Costa, nossa, sei lá, Parapueira, Alagoas, olha lá, você Cláudio, o Antônio Cláudio que veio, o brasileiro, também, nós temos aqui o pessoal lá de Minas, do Aramis, tá mandando um abraço pra senhora aqui, a equipe Santim. Manda um abraço pra eles. Não, pode mandar lá, pessoal, lá, pode mandar pra eles lá. Oi, pessoal de Minas. Moema, Minas Gerais, lá, ó. Um grande abraço meu, tá bom? Olha lá, o pessoal mandando abraço. Dona Dag, nossa maior guerreira aí, ó. Marcele do Rio de Janeiro, tá mandando um osso pra senhora também, a Marcele. Osso, Marcelo, obrigada. A Marcele. Pegou a faixa preta, pegou aqui a faixa preta no brasileiro. Tem um aqui que empurrou o Fusca. Empurrou o Fusca? Diguinho da antiga também, pelo amor de Deus, isso aí tem história também. Tem. E o pessoal do litoral. O pessoal do litoral lá do Anderson também. Tá mandando um abraço pra senhora lá. Tá, um abraço, Anderson. Tá acompanhando aí. Então, Dada, quando a senhora falou da lona, e nós tivemos nosso primeiro campeonato que foi na Sedinha. Na Sedinha. Qual o nome? Não é Sedinha. A senhora falou pra mim, era Centro? Não é Centro. Não era. Era Sedinha. Era algum nome. Santa Teresa. Refúgio? Não. O bairro ali chama Refúgio. Se você for procurar no mapa, chama Refúgio Santa Terezinha. Ah, tá. E essa dia era uma sede que as pessoas se encontravam para fazer as festas, né? E tem até hoje. Tem. Né? A sedinha lá. E... Produção, coloca aí a parte do quebramento de telha, por favor.
que nós temos lá. O Shidoshi fazendo quebramento de telha para impressionar a região. Olha lá a lona lá, Dada, que você falou. Os tatames estão tudo embaixo. Escondidinho, que esse tatame verde, duro, fedido. E depois do quebramento, nós temos as apresentações de defesa pessoal. Sim. Que é o que tinha, né, na época. É. Aí eu acho que aparece o Chirrão Alberto aí também. Também. Fazendo, né, uma defesa pessoal com arma, com cabelinho. Olha lá o Shidoshi quebrando com telha. Aquele rabinho dele. Aquele rabinho de cabelo, né, que... conhecido como Marina. Olha lá, dando cotovelada. Mauachemp. E a lona embaixo, olha lá. Fizemos muito quebramento. Olha que drama pra fazer um quebramento. Olha que concentração. Ó. E aí depois lá, vai ser a parte de defesa pessoal lá. Acho que tem até o Chirran Demetrio aí também. Um abraço pro Chirran Demetrio, um abraço pro Chirran Alberto aí. Naquela época até o Chirran Demetrio ainda tinha cabelinho, vai aparecer, acho que aparece ali, ó. Olha lá, o Chirran Alberto ali já levanta, lá com seu cabelinho balançando. Rodando a faca de defesa pessoal, ó. Depois tem o Chirran Demetrio que aparece também. Fizemos um campeonato, o Cooper, um abraço pro Chirran Cooper também. Que nós fizemos, ele também participou do campeonato aí, Catar. Todo o pessoal da antiga, né? Todo mundo tinha que ir na ideia do Shidoshi. Nós vamos pra Cedinha. Né? Nós vamos pra Cedinha. Nós vamos lá no dia do McLanche Feliz. Vamos lá pro dia do Mac Feliz. Vamos no... Como é que chama aquela loja de sapato? Não lembro agora. Qual que é? Da época ainda? Vixe, não lembro. Gasp, né? De Gasp. De Gasp, né? De Gasp. Colocou o octógono dentro da loja, do Interlagos. Olha lá, a galera toda impressionada. A arbitragem, acho que é a Pitty ali que tá lutando, se não me engano, viu, Nadai? Acho que o Demetrio tá sendo... Não, eu tô sendo o árbitro ali também. De social, o Demetrio também. Olha que coisa linda, todo mundo magrinho, com cabelo. Sensei Samuel, lá de Luxemburgo, acompanhando a gente aí. Cadê, Sensei? Samuel. Um abraço aí, Sensei. Obrigado por ter conectado aí. Luxemburgo aí. Mano, às vezes o pessoal tá conectado. Olha lá, Dana. Lá, Zé o Cooper tá lutando, ó. De vermelho aí, se não me engano, é ele. Tá lutando ali. Fazendo umas pernadas lá. O Sensei Cooper é o fiel do Shidoshi. Foi direitinho o movimento dele, ele copiou ele inteirinho. É verdade. A plástica, né, das pernas, eu sei bem disso, já lutei com ele, eu lembro. Você olha, você vê o Shidoshi lutando. Eu lembro. E aí, Dona Dag, depois começou, a gente se formou faixa preta. Sim. E aí, eu queria saber da senhora, como foi pra senhora ver aquele primeiro exame de faixa que o Shidoshi criou de lutar com a gente, fazer as 20 lutas, né? Que eu sempre soube que a senhora nunca gostou dessa pancadaria, né? Não. Pra quem tava de fora, é pancadaria, mas a gente treinava tão forte que pra gente era um teste de resistência, né? Era um chegar teste no de limite, né? resistência. Realmente, para chegar no limite. Mas a gente morria de medo. A senhora sabe. Você imagina, seu banheiro, a senhora lembra como que ficava o seu banheiro? Meu marido e eu, né? Então. Né? Eu sofro até hoje nos campeonatos, que eu fico assim, rezando para ninguém se machuque. Isso a gente fica também. Fica. E como foi que a senhora vê lá? Porque o Shidoshi não tinha nenhum faixa preta ainda formado para avaliar a gente. Eu lembro que ele pegou o Mudinho, ele pegou o Carroceiro, pegou gente do Karatê, tudo. Ele falou assim, só bate nos caras, só não bate no rosto. E aí no meu primeiro exame, o que aconteceu? Aconteceu que você jantou em casa, né? Primeira vez que eu tinha jantado. Né? Porque as outras vezes era só no portão. Era só no você portão. Era pequenininho. Né? Só pedindo. Mas aí você subiu, aí apanharam, você tomou um soco no estômago e foi o resultado que você vomitou no tatame. Né? E eu vomitando e o Shidoshi perguntou, você vai desistir do exame? Aí se desistir, eu tinha que voltar tudo de novo. E eu vomitando. Não, aí, né, fui lá, peguei balde, pano, limpei, né? E a pancadaria continuou. Continuou a pancadaria. Não tem perdão não, era continuar. E aí, todas essas ideias que o Shidoshi trazia para a senhora e o seu Paulo sempre acabava comprando, discutia, porque eu lembro que o São Paulo discutia muito com os dois. Né? Mas assim... Tanto para ampliação da academia, quanto para ampliação do jiu-jitsu. Porque assim, o São Paulo entendia de como fazer uma estrutura que aguentasse, né? Isso é fato, porque a matriz está lá em pé até hoje. Quebrou tanta coisa lá que ela está em pé. As paredes todas. Deus, até caíram. Buraco de piscina tem lá. Entendeu? Então, era aquela briga. Eu quero assim, mas no fim, quem vencia era o São Paulo.
Ou quando... Olha, eu vou contar um fato. Eita, agora. Quero saber, que essa eu não sei. A sua academia que você tinha lá, né? Na Ah. Pedreira, Sei. aí também precisava aumentar, né? Ah, E precisava aumentar, e precisava fazer um mezanino. mezanino. Aí o Shidoshi viajou. Porque ele não queria, porque não sei o quê, porque gastar dinheiro, porque ele era canguinha, né? Ô, Aí eu peguei meu dinheiro, falei, vamos comprar o produto e vamos fazer o mezanino. mezanino do Marcelo. Ô, Dandag. Olha, gente, esse Marcelo tremeu tanto quando o Shidoshi voltou, que chegou na academia, ele queria se esconder. Aí o Shidoshi entrou e ele já, Shihan Marcelo já achando que ele ia levar aquela bronca. Ele olhou assim e falou assim, o cara ficou legal. Foi mesmo. Mas lógico, né? Fazer as coisas sem aprovação dele ficava complicado a gente fazer as coisas. Mas sem aprovação ainda tinha mãe e pai que também falavam alguma Boa, coisa, né? exatamente. Então, E aí, Dandag, nós temos a parte que a gente começou a dar aula. E eu comecei a dar aula, acho que a primeira foi a Quito. Eu, Cooper, muita gente passou ali na Quito. Da Cooper, Sabará. Você, Giliardi, tinha mais alguém que dava aula lá também? Era todo Acho que se mundo bobear, o molecada. Wellington deu aula lá também. Tudo se seu Wellington. meninos. Todo mundo deu aula lá na Quito. É. Hoje a gente tem um Morgante até hoje na Quito. O Shidoshi tem. foi o proprietário da Academia Quito, né? Eu e ele junto com a sociedade da Quito lá. E foi lá que eu levei a Sensei Tânia também para me conhecer. E aí a gente tá aí até hoje. A Sensei Tânia eu conheci. Na matriz, Você, não, no meio da rua. no meio da rua, né? É. Que você Ih, vinha Tânia. descendo a Alvarenga, você parou Ih, e eu Tânia. eu saí do mercado, você parou o carro, ali que eu conheci a Tânia. Eu não lembro. Lembra? Tá vendo? Você tinha pizzaria. É verdade, eu tinha pizzaria, isso é verdade. Então, tá vendo? Deixa eu mandar mais um abraço aqui pro pessoal aqui do Andaga, ó. O Tom, lá de Franco da Rocha, Everton Mendonça. Voltamos. Aqui, ó, tá dando um impom aqui. Boa, isso aí, Tom. Ó, lembrando, pessoal, já aproveitando que o Sensei Tom mandou aqui de Franco da Rocha, o próximo podcast é com o Sensei Tom de Franco da Rocha, vamos descobrir um pouquinho, contar a história dele, a trajetória dele no Morgante. E também é o atual campeão do Low Kick aí também, que participou dos campeonatos fora do Morgante Jiu-Jitsu. Então aguarda aí, tem bastante informação aí, hein, gente. A Bárbara mandou um osso pra senhora. Beijo pra ela. Bruno Rodrigues, a galerinha tá entrando aqui, tudo conectando. Beijo pra aqui. todos que estão Pra todos aí, né? Pra todos. Tá falando aí. Né? E aí, Dandag, depois desses campeonatos aí que a gente tava lutando, a gente deu também Galpão 35, Esquina Atlética, nível A, ficamos por muito tempo na nível Ficou A. muito tempo. E depois a gente começou a tentar divulgar para crescer mais o Morgante Jiu-Jitsu. Fora o que nós fomos questionados por outras As modalidades, né? modalidades, né? Muito. Eu não lembro agora, o nome está o nome está na ponta da língua e não sai. Ele veio para interditar nosso campeonato, que nós fizemos uma Tô bem vez recordando. ali pelo lado do Alto da Boa Vista, por ali. Vieram para dar uma barrada. Eu não Era lembro. que não queria. E o seu Paulo desceu do salto ali com o cara. Eita. E, Vamos mexer nas coisas do filho ainda, né? Filhinho. né? E aí a gente começou a dar aula e o Shidoshi, eu lembro que ele falava assim que a gente tinha que divulgar mais. Sim, sim. E aí a gente começou a fazer divulgação Sim. no Reg Night. E ele sempre falava, filho, você tem que ir para fora. Outros estados. Também. Outros estados. E a cabeça dura dele, não, aqui tá bom, tá bom. Você tem que ir para fora. Até que um dia ele amoleceu o filho e quem foi? Quem foi? O Roberto, Foi o Shihan Alberto, ele, que foi para fora. que foi para Recife. Ele foi o primeiro louco mesmo, Foi o aí para primeiro. fora. Levar. Graças a Deus ele é doido até hoje. Até né? hoje Mas tá lá firme e forte. Já foi para vários lugares, coitado do Alberto. Ele ficava já. em São Paulo, que ele ia para Zona Norte, ia para Zona Leste, tudo para divulgar o Morgante Jiu-Jitsu. Ele sempre divulgou. parecia uma rodinha. Rodava Exatamente. tudo. Né? E nessas divulgações, a gente foi no campeonato Reg Night lá na Atlântica. E depois a gente tentando fazer as divulgações pela mídia. Sim. Produção, tem aí da Liana aí? Acho que foi o primeiro que a gente passou, foi Liana e depois Super Fight. Fora aquela repórter da Globo, Ela já.
Vai lá, delegado, vamos ver lá o pequeno. Matheus, pequenininho no colo dele. Isso é relíquia pra conseguir recuperar isso aí. A imagem tá horrível, mas pra ter os arquivos aí. Aí divulgando, aí foi um boom pra gente. Na época todo mundo assistia Eliana. Depois ele foi... Se eu não me engano, acho que vai aparecer o Super Fight também, que a gente passava de domingo. É. Depois de tudo, aí era 11 horas da noite o programa lá, Super Fight. Do Zorello lá. O Zorello. E aí a gente passava, transmitia muita coisa. Depois a gente saía na revista Super Fight também. Foi tirar no pra- programa da outra apresentadora, que eu não lembro o nome Eu lembro dela. também que teve isso aí negócio da Globo, não foi? Não, eu não lembro qual foi a menina. Não, da Globo foram em casa 2 vezes. Não lembro agora o nome dela. Foi 2 vezes lá. Filmou da Globo. A pessoa começou a gente sempre tentando se É, divulgar, fazer sim. crescer, e a gente pegando mais lugares, as pessoas Sim. diziam muito não. Porque nós fomos muito criticados, né, Marcelo? Vamos falar a verdade. Todo mundo achava que, porque você é da periferia, quer dizer, antigamente quem era da periferia não valia nada. Era bem isso, né? Era isso e questão do nome, né? Da modalidade, né? É. Então, mas tinha mães, quando era exame de faixa, falavam assim, não, meu filho vai morrer com esse negócio. Bom, eu e meu marido, a gente nunca aceitou essa pancadaria, né? Eu ficava muito, mas muito estressada. Fingia assim, de cara assim, mas por dentro, nossa. Por que a senhora me falou isso? A senhora ficava me empurrando. Vai lá, Marcelo, você vai conseguir. Lógico, vai lá. eu tinha a senhora que mentia fazer pra mim, isso, você falava, né? não, Marcelo, vem pra cá, não faz É. não. Só tinha que fazer Mãe isso. tinha mães que chegavam, vai matar meu filho. Não, pode ficar sossegado que ele aguenta. Pessoal, era uma coisa tão light que no meu exame de segundo Dan, foi meu cunhado que me carregou no colo. Eu não consegui sair, tá? Andando. Meu cunhado me pegou e me levou no colo. E chegando em casa, eu entrei numa banheira cheia de gelo lá, pra tirar só os hematomas. Isso era na época, tá, gente? Aí a gente mudou muita coisa hoje no Morgan mudou. Jiu-Jitsu. Né, pra exame de preta e dança. A gente tá voltando aí com o teste de prestígio. E aí a senhora não era a favor dessas lutas. Não. Aí a gente começou a divulgar o Morgan Jiu-Jitsu. Mas por muito tempo essas lutas. Muitos anos. A gente passou por muita coisa. Passou. Ó, a gente ficou 12 horas sem comer pra terceiro Dan. A gente no segundo Dan tinha que fazer 20 lutas direto. Sim. Aí depois o Shidoshi fez a gente fazer 5 horas de exame pra quarto Dan. Por quê? Por que, gente, que ele fez 5 horas? Porque ele passou pelas 100 lutas. Tem aí, produção, um pedacinho das 100 lutas? Só um pedacinho, por favor. O Shidoshi foi o primeiro a lançar 100 lutas que ele fez lá na Matriz. Também ele foi avaliado. Depois nós temos aí o Shihan Alberto e outras pessoas que fizeram esse teste lá, entrando na garagem lá, ó, na Matriz. Olha quanta gente antiga, Danda. Tem um monte de gente antiga aí. Ó. A filona aqui. Fora as cambalhotas que a gente fazia no asfalto, né, Danda? 1h30, 2h30 da tarde, tava lá, olha lá, ó. 100 lutas o Shidoshi fez. 3 minutos por cada faixa preta. E ia lutando, pancadaria ali, levando ele até o limite. E não conseguiram. A gente fadigou, mas ele não desistiu, não. Não. Ele tinha que ser exemplo, olha lá. E eu lembro que a senhora ficava nervosa, assim, filho, você tá bem? São Paulo perguntando se você tava bem, se ele ia passar mal. Cada luta, como disse, 78 lutas, se enfrentava ao corpo. Mas tinha Descontando os sanguinários ali, né? Tinha, acho que tinha os carniços ali, Nossa né? Que tinha. Senhora, você Mano. era um... Não, eu nunca, você foi bonzinho, Dadak. Aham. Não, você foi bonzinho, fala assim não. Não pode queimar a minha imagem. Olha lá quem é ruim, olha lá. Quer que eu conte Quer no que ele dedo? é? Quem eram os piores? Quem conta o dedo? Tenho certeza que era o Wellington, era Wellington, o Marina. Marina, Cooper. Borracha. O Borracha tá aí também. Meu. Tá bom, produção. Aí, pessoal, olha lá, eita lá. Eita, luta demais. Era. E aí, expandindo mais ainda a matriz, Sim. chegou um tempo que o Shidoshi veio com outra loucura, que era, comprou um sítio lá no Eldorado, chamava, depois ele colocou no Morgante Fight Farm. Lá vai seu Paulo e Dona Dag procurar lugar, para ver se a gente achava. O sonho dele que ele tira o pessoal daquele calor. Cada coisa, gente, que vocês não fazem ideia. Achamos até um lugar onde faziam rinha de galo, coisas assim, horrorosas. Falei, Paulo, vamos sair daqui rapidez, porque isso aqui não é lugar pra gente, não. Chegamos, descemos aquela ruazinha,
Achamos lá, vem descer. Eu não sei por que tinha uma faca de cozinha no carro. Nós entramos lá, e eu abrindo o caminho assim, eu e o Paulo, com a faca para ver se a gente... Porque a gente via que tinha uma casinha lá, mais para baixo. Ah, não tinha aquele muro na época não, naquele portão? Era só mato? Só mato. Tinha assim, só uns caibros assim, né? Aí nós entramos lá, olhamos a casa até que seria uma casa bonita, se fosse terminada, né? É. Aí fomos dali até lá, falei, não vamos descer mais não, vai ser lá eu que vamos encontrar. Fomos embora. Aí chamamos o Shidoshi, fomos levar uma olhada. Ah, e aqui é legal, aqui é legal. Tá, então comprou. Começou o sofrimento. Sofrimento mesmo. Sofrimento, né? Fala aí. Fala Quem sério. construiu aquele telhado, aquele galpão Nossa lá? Que era só tinha aquela casinha só. Só. E no espaço da churrasqueira tinha. Não lembro. Não tinha. Não tinha. A buraco da piscina também não tinha. Também Aquele não banheiro tinha. também não tinha. Quando fizeram o buraco da piscina, aí os vizinhos Denunciaram. denunciaram. Pro Aí, Ibama. não. Eu não sei se Acho que era o do pessoal Ibama. ambiental lá, alguma coisa do pessoal do ambiental que tava lá. Interditaram. Mas nem por isso a piscina foi feita. Né? E aí foi montado aquele galpão, aquelas aquele galpão toras. que quase caiu com tudo. E quase caiu na cabeça de quem? De quem? Quem? A Seitânia. Seitânia. Tinha 10 pessoas segurando aquela Segurando tora. aquilo. E São Paulo deu um berro na Seitânia, que ela nunca ouviu aquele berro, É. que ia cair em cima dela. Aí ficou eu apertando os parafusos lá em cima no caibro. O buraco da fossa, eu que ajudei a cavar aquele buraco da fossa lá também. Porque o Shidoshi tinha um sonho de tirar a gente daquele calor da pedreira, Sim. para que todo mundo fosse lá pro sítio e treinar num Mas lugar aconteceu fresquinho. muita coisa ali naquele ali sítio. tem. Festas, casamentos. Foi muito. O suco de laranja com a água da piscina. É mentira, mas o meu cunhado falava que era... Ele falava que era água da piscina. Ele morava lá, né? Então, ele já falava estava que- pronto o suco. É. Ele falava que era suco da água da piscina. Água da piscina. E a gente fez muito exame lá também, Muito exame confinamento, né, que era É. de passar de um dia pro outro, exame de faixa preta. E a gente tentando dormir, as muriçocas tacando a gente lá. Até o pessoal que vinha de fora Então, ficava lá. isso aí que é legal, Dandara, porque assim, a senhora falou da pedreira, a senhora falou que a gente foi muito julgado, porque Foi. era da periferia, Foi. né? E o Shidoshi, ele foi pra África do Sul e foi morar na África do Sul por 6 meses. E o exame de faixa preta do pessoal de fora e qualquer outro lugar tinha que ser em São Paulo, onde nasceu o Sim, Morgan Jiu-Jitsu. sim. E eu lembro que o pessoal da África do Sul ficou lá Lá no sítio. no sítio. Não tinha perdão. Tinha que ficar lá e acabou. E olhando o padrão do pessoal, ali era muito feio meu pessoal, mas o Shidoshi estava cagando e andando. Né? Porque tinha que ser, ele não alisava ninguém. E aí o exame de preta foi lá, o pessoal fez, lutou, fez as lutas de contato também, que é o CCIBN, que passou por aqui também. Que E pessoal outros. maravilhoso, né? É, o pessoal tá em todos, né? Eles foram lá para África do Sul, Sim. ou foi lá Vão pro vir Xirra pra cá Alberto, eles agora. vieram. Eles vêm direto pra cá, eles gostam aqui, Bem, né? Eles foram lá pro Xirra Alberto do Campeonato Mundial e vão vir agora de novo lá pra Floripa, né? Floripa. Mas eles participaram desse exame de Sim. luta Sim. lá no sítio, sítio. dormiram lá no sítio, E sem acharam frescura, legal. acharam o máximo. Gente, naquele sítio era frio, eu levava cobertor, travesseiro da minha casa para o pessoal. O que eu falo? Os meus alunos, a Morgan tem uma família. É e não vai verdade. deixar de ser. Isso aí. Manda Eu esse recado aí, falava- pessoal, aí, ó. Quando eu falava assim, que às vezes eu falava assim, que era você e o Marina, na época, É. eu falei que eram meus filhos, nossa senhora, o Shidoshi virava para mim e falava assim, você tem um filho só, eu sou seu filho. Eu não acredito nessa aí, ó. Essa vai pro corte, hein? Como que é o negócio? Peraí, quando a senhora falava pro Shidoshi? Que você e o Marina eram meus filhos também. Porque eles viviam lá em casa. Eu não sabia disso não, que ele ficava ciumado, não? Nossa senhora. Ah, Eu vai pro falava corte. Shidoshi tinha ciúme, tinha Marcelo, tinha Roberto Donadac chamando de Você- filho. Você tem um filho só, seu filho sou eu. Eu falei, filho, lógico que é você meu filho, mas eles são, meus filhos também, todos são meus filhos, são tudo agregados, tá tudo aqui em casa. Às vezes eu chegava, saía com meu marido, chegava, tinha gente dormindo na sala, no sofá. É verdade.
Era minha casa. Aí passou o tempo, vamos pular uma parte, passou o tempo, mudei para uma outra casa, na mesma rua. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, esses meninos vêm lá, não sei da onde, da Zona Norte, Zona Leste, e tinha que vir para fazer aula com eles. Toda terça e quinta tinha Terça que e vir, quinta. era o encontro dos professores. Falei, eles vêm já antes do almoço, até às 4 horas, meu Deus do céu, esse povo, tá, o estômago deve estar no calcanhar, né? Aquele café era bom demais. Aí eu comecei a inventar de comprar pãozinho e fazer café. Tô vendo a senhora indo lá pra padaria buscar. Falei, vem Santa tomar Terezinha. café. Ah, não, muito obrigado. Falei, que muito obrigado, vem tomar café. Falei, vocês estão com fome? Eu sei que comecei com uns 3, 4 pãezinhos, né? No fim já eram 25, 30, e ali continuava a conversa aí, né? A Cibele fazia parte disso. Na Sem época. ser Cibele. Manda um abração pra ela aí, Né? a Cibele fez parte. Beijo, Cibele. Beijo enorme. Aí, ó. Né? E ela era da Zona Leste. Norte, não, acho que não lembro. Nem sei. Acho que era Zona Norte, agora que ela tá na Zona Leste. É. E ela saía voando depois para pegar o ônibus e Todo metrô para ir dar aula. Todo mundo Né? vinha. E Todo hoje mundo. é uma baita de uma professora. Ufa, que susto, né? É. Nossa, uma pessoa muito querida. E bom, ela retomou aí depois Retomou, a e olha, partiu. Ah, tem uma curiosidade aqui, a Jennifer tá perguntando por que o nome Oxigênio? Por causa de oxigênio, vem de oxigênio. Olha pra essa câmera aqui, Nadagal, pra falar pro pessoal aqui. Ó. Oxigênio De oxigênio. E de gym oxigênio. E gym de ginástica. de ginástica. Oxigênio. Aí. Explicadinho aí, a produção tá passando aqui as informações, eu tô acompanhando aqui. Esclarecido aí? Então, de oxigênio e gym. É. Na pedreira Gym. que eu falo em inglês. Gym Gym. de ginástica. Oxigênio. É. E aí. Fomos, olha gente, lá nós fomos, até os vizinhos fizeram um baixo-assinado para tirar a gente de lá, você acredita nisso? Acredito, é muito barulho, né? Devia ter barulho de máquina, os filhos gritando, lá, todo mundo gritando que ai, a gente fazia cambalhota na Não rua. eram os que eram as músicas das aulas de dança. Aí como. É no último volume, né? A gente falava, gente... É que tinha que chamar atenção, Tata. Não, e gritando, e todo mundo... Uma sala cheia de gente dançando, faz barulho. Agora resolvemos o problema. Meu neto resolveu o problema. Fez um acústico. Fez uma sala especial, acústico, então meus vizinhos agora Acabou, estão tá felizes. tudo em paz. Tudo em paz. Graças a Deus, voltou a se amar Graças novamente. a Deus, é. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu custo, tudo tem seus altos e baixos, É. porque se o povo pensa que a gente só teve altos, É isso que o pessoal Estão precisa saber. bem Esse é o objetivo aí, ó. vocês não têm ideia de começar do nada, mas do nada mesmo. De não ter um centavo para comprar um pão para o filho tomar um café para ir para a faculdade. Aí, ó. Né? Isso Isso aí, aí. as pessoas acham hoje, está todo mundo nadando no dinheiro. Ninguém está nadando em dinheiro. Tudo é sempre investido, Sempre foi. né? Assim como ele pegou e... Aí vou falar na ordem pra ver se a senhora vai se recordando. Primeiro ele criou o negócio do ringue, Sim, depois ringue desmontável, sim. depois ele fez aquele formato de uma pizza que Sim. era pra colocar o octógono, O que nós octógono. fizemos lá na Rua Augusta, o Não, campeonato fechou a Rua na Augusta, churrascaria, esqueci agora o nome da churrascaria. é B... Golden Bovinos, acho que era Bovinos. isso. Bovinos, Não, né? Bovinos. Que a gente parou a a Augusta. faixa Augusta, porque a gente tinha que entrar com um madeiramento desenvolvido pro São Paulo. É, E depois foi o octógono. foi, é. Que ele fez o octógono, foi até pro Rio de Janeiro, o pessoal do E Exército. lá, naquele Bovinos, a luta comendo, né? E de repente, Fala aí, no campeonato, deixa eu falar. De Campeonato lá no Bovinos, churrascaria Bovinos na Rua Augusta, a gente entrou lá com a estrutura para colocar o octógono em cima, encapamos, envelopamos lá, escondemos o madeiramento, escondemos o Sim. ferro e tal. E a luta de marrom e preta comendo, como se fosse o X-Fight, né? Luta É. de contato, sempre foi assim. Até que de repente, dona Dag quebrou. quebrou. E agora? Deram um golpe desequilibrado. Acho que foi a Tânia, É, que, foi. a Tânia que deu o golpe lá. É, A e Seitati, fez ela quebrou. crack, Ela E- quebrou o mezanino. né? E agora, o que nós vamos fazer?
Bem, a solução foi assim. Isso ninguém mostra, Davi. É, Vai falar. Não, isso é atrás da cortina. Mais um pro corte, ó. O meu sobrinho e o meu cunhado ficaram embaixo, O Edgar. com as pernas para cima, segurando e a luta comendo solta em cima. Tá vendo, pessoal? Então, pra você entender, visualizar, ó. Tava o octógono, a luta comendo, o pessoal torcendo, comendo churrasquinho lá, vibrando. É. E Aquela os adrenalina, dois- sem entender, deu um desequilibrante lá, quebrou, pluf, continuou. E aí entra o tio do Shidoshi, que é o Pedrinho, É. e o sobrinho Edgar, um abração aí. É. E entraram de baixo, ficaram fazendo leg press lá, É. até acabar todas as categorias, porque tinha que continuar, não tinha como parar o evento. E ninguém percebeu nada. E ninguém percebeu nada, isso que ninguém mostra. É, não. Ninguém Ah, sabe. vai pro corte aí, Morgan Jiu-Jitsu realiza o que né? Os perrengues ninguém sabe. Ninguém fala. Não, ninguém sabe. Assim como não sabe do dia do Mac Dia, Dia feliz, Feliz. lá no Shopping Interlagos, com o tatame no sol, no estacionamento, Torrando. derretendo, torrando, todo mundo de kimono, É. que nem esse calor que tá hoje aí. Eu nem fui aquele dia. Como de repente a gente foi fazer quebramento, não sei se foi Shidoshi, quem foi, não lembro agora. Sei que voou telha pra tudo em Pra cima tudo do lá. público que tava lá e todo mundo ficou desesperado, cortou um aluno lá também e foi maior coisa lá. Isso também não mostra. Não. Entendeu? Esse perrenguinho aí. Depois colocando o octógono, carregando dentro do Shopping Interlagos, dentro da Digasp. Tá de Pra gasto. fazer campeonato de marrom e preta É. dentro do Shopping Interlagos na loja de gás. Hoje não tem mais lá. Nós carregando aquele negócio lá no horário fora do shopping. Tudo pra divulgar Tudo o pra- Morgan Jiu-Jitsu, pra É. levar o nome do Morgan Jiu-Jitsu. E aí, dona Dag, né? Enxugando aí, nós temos a parte quando começou a parte do MMA. É. Né, o UFC tava em alta, MMA, que a gente tá falando de octógono. Aí o Shidoshi criou o MCC, É. que é o Morgante de Contato Contato Championship. É. Lá vai de novo Lá. abraçar a ideia do seu Ricardo Morgante. É. E aí ele começou a treinar aqueles que queriam, de repente, representar, entrar nesse Sim. mundo para conhecer. E foi treinado alguns professores, foi onde saiu o octógono. E também tivemos pessoas que, infelizmente, aí, tanto no futebol quanto em algumas modalidades de arte marcial, sempre tem um jeitinho, né? Você não consegue Sim. chegar lá onde você quer, Não. porque tem um jeitinho, né? É o Sim. jeitinho brasileiro de ideia, Sim. só tá um cacauzinho, né? Sim. E o Morgan Jiu-Jitsu tudo quebrado, É. mas só tá aqui dinheiro. É. Então a gente ia na mão mesmo. É. Era o que tinha pra hoje. Era o que tinha pra hoje. Então só no sofrimento e vai pro Você Rio de vai. Janeiro, lá vai Shidoshi ficar no Rio de Janeiro. Fizemos contato, amizade, né? Aí o pessoal conhece. Amizades muitas, né? Então aquele que fala que não conhece o Morgan Jiu-Jitsu, É mentira. é mentira. É mentira. Porque passou até no canal Combate. Foi. Né? Só não Foi. trouxe o vídeo lá, mas tem lá no canal tem. Morgante, lá no YouTube, você pode colar lá. Tem. Shidoshi no canal Combate, aparece lá sendo entrevistado. Se não me engano, acho que é o Minotauro que tá entrevistando ele, não lembro agora. Sim. E É um deles. um deles lá, né? É. E o Morgan Jiu-Jitsu passou. O Shidoshi teve Sim. contato com o Anderson Silva, Sim. teve contato com o Destaque, que foi Sim, treinador do Anderson sim. Silva, teve Sim. contato com o Jacaré, Foi. né? O Chihan Alberto também foi lá pro Rio de Janeiro, treinou na academia Sim. do pessoal. Eu estive lá também para treinar com o pessoal, Sim. tivemos esse contato. Foi. Mas todo mundo achou que o Morgan Jiu-Jitsu estava virando MMA. É. Mas nunca, o objetivo era divulgar. Divulgar, não era. Não é para mudar a Não, essência não. da modalidade. Não, isso ele nunca quis. Ele nunca quis, né? Não. E aí, o Shidoshi sempre fazendo para todo mundo tal. E aí nós tivemos a primeira paulada no Morgan Jiu-Jitsu. Como que a senhora se sentiu na primeira paulada, que algumas pessoas se desligaram do Morgan Jiu-Jitsu, mas o Morgan Jiu-Jitsu não caiu. A gente continuou firme e forte. Com certeza o Shidoshi compartilhava isso com a senhora. É, Uma decepção grande aí. a decepção. Até o Shidoshi sempre fazia, de vez em quando, reuniões, Certo? né? Com todos os professores. E para ver, ele falava assim: quem tem alguma coisa para dizer, pode falar. Vamos pôr na mesa e vamos discutir. Ninguém abria a boca. Ninguém falava nada. Aí, então, a vida continuava. Aí chegou a Covid, o Shidoshi ficou doente e foi embora. Aí começou você conhecer quem eram as pessoas, né? Quem foram realmente os amigos e quem foram os traíras, né? Os traíras tiveram, assim, iam na minha casa, frequentavam minha casa
eram amigos e depois enfiaram a faca nas costas. E foi assim. Mas, como Deus é grande, e quando a gente trabalha com Deus e quando a gente trabalha com honestidade, a coisa não cai. E tivemos todos os professores, os shidoshis, os shihans, que seguraram na mão da gente, porque meus netos eram crianças quando o shidoshi se foi. Foi muito duro, muito difícil. Mas nós vencemos e conseguimos. E nós vamos continuar, porque o Morgante... Não para. Isso. O Morgante não para, Dag. Eu vi que a senhora se emocionou aí. Isso mexe comigo também. Fica forte, senão eu também derreto aqui. Mas é que a senhora falou aí de Deus. É de Deus. Então, vamos... É de Deus. Shidoshi está lá com certeza, Shidoshi. E Não, eles estão bem. Né? Então, falando Eles estão nisso, bem. pessoas também, né, que fizeram parte do Morgante aí. A senhora falou de Shidoshi. Tivemos o São Paulo, Shihan Marcos, Tony, Shihan Tony. seu aluno Pedro, Sensei Pedro também foi meu aluno. Nossa. Foi antes do Covid, o Sensei Pedro foi um acidente de moto. Foi antes do Covid. Tartaruga, Shihan Marcos. Nossa. Recentemente, felizmente, o Oswaldo. Sensei Oswaldo. Gente, o Tatame Franklin. lá tá... O Tatame lá tá pegando. Eu acho que essa chuva toda é porque eles estão se pegando em cima lá. Né? E algumas coisas, André, que tem a ver com esse negócio de ser guerreiros em foco dentro e fora do tatame. Às vezes algumas coisas que acontecem comigo e eu tento não me abalar, né? Que eu perdi meu pai também. Sim. E também perdendo os amigos assim. Sim. Então mexe muito comigo. Sim. E aí eu me espelho na senhora, porque é lógico, eu não estou no seu dia a dia. Mas eu admiro muito a senhora. A senhora é uma mulher, para mim, muito guerreira. Muito forte, porque... Vou dar um exemplo. Sensei Tânia não consegue ver o vídeo de Shidoshi. Não, eu quando eu tô Eu não com consigo saudade falar. dele, eu vejo o vídeo para escutar Então, a voz dele. eu sou obrigado a ouvir o áudio dele toda hora, falar Sim. dele, né? Me emociono também. Sim. Porque tem que trabalhar com isso, tem que Sim, divulgar, sim, tem que passar pro pessoal o sim. que é o Morgante Univest, o que é, o Sim. que não é. Mas é difícil. Eu sei que E eu vejo que a senhora fala tão naturalmente, assim e tal. Sim, E mas perdendo todos esses filhos aí que a senhora perdeu, seu marido, meu marido também, E- 4 meses depois do Shidoshi, 4 meses. Eu tenho certeza que foi de saudade. foi. Meu marido A senhora mais, foi. eu acho que é mais prova que Meu eu. marido foi. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Ele deixou a peteca cair e não teve jeito. Eles eram Porque- muito ligados. Muito. Brigavam todo dia discutindo. Isso era que nem pão com manteiga, É a né? essência deles. Isso era... Italiano é uma coisa, né? Quando eles conversavam, o pessoal achava que brigavam. Porque ele tinha uma voz muito grossa, Forte, né? O tom. forte, né? E o sangue italiano não deixa barato, Sou né? descendente de italiano. Então, você sabe muito bem como é que é, Aham. não, né? E, então eu admiro muito a senhora por causa dessa segurança. Às vezes as pessoas acham que conversam com a senhora, fica com receio. E a senhora é firme e forte. E no meu caso, eu fiz o brasileiro quando ele me pediu em 2018. É. E aí, o Sensei Matheus, um abraço pro Sensei Matheus aí, que também tá nos bastidores aí, quase não aparece, mas tá nos bastidores aí também, nos orientando, nos ajudando, tanto eu, Chico Roberto, os nossos mestres aí, um abração. Em breve vai estar aqui também dando uma entrevista, tá bom? E pediu para eu estar fazendo esse campeonato brasileiro. Isso mexeu muito comigo, porque me Mas acabou, te fez bem. remeteu muita coisa lá que o Shidoshi pediu para mim. E aí você para ver a trajetória da vida, por que o Shidoshi pediu lá atrás para mim? E aí se ele não tivesse me ensinado o que eu aprendi lá em 2018 para fazer todo esse campeonato, eu acho que eu não conseguiria fazer esse Fazer o campeonato quê? aqui agora. É. Foi muito difícil para mim. Mas ele tinha, assim, umas intuições. E ele sempre falou, que a gente sempre conversava, assim, com a coisa. Eu falei, se tiver que morrer, eu vou morrer. E daí? Qual é o problema? Ele falava assim, É. né? Tudo bem, mas nunca se espera que o filho vai antes, né? Mas, quando acontece, naquela época, quantas mães ficaram sem os filhos? Sem uma família inteira. É que quando passa na televisão, dona Daia, a gente não acredita que vai acontecer perto da gente. É, não, a gente sabe, sempre acha que só no vizinho. Só no não, vizinho. acontece pra gente também.
Isso aí foi um baque, eu acho, para todos nós do Morgan Jiu-Jitsu. Foi um baque muito grande, muito grande. Mas, como eu digo, a gente tem que continuar, que é o sonho dele, e todos abraçamos, a gente se abraçou. E vamos em frente, porque o Matheus, meu neto, ele era muito novo. Hoje, que ele já está mais assim, foi muito difícil. Para nós foi muito difícil, porque ele era assim, ele trabalhava assim com o pai, mas não era assim. Ele tinha 21 anos, garoto de tudo. Cair um peso desse no ombro, mas não é muito fácil. Grande. Não é fácil. Um abraço pro Matheus, Maitê aí. Então, agora, todo mundo acha que é só o Matheus. Não, a Maitê tem o mesmo peso que ele tem. Só que ela não aparece. Ela trabalha, ela estuda. Mas ela estava lá. Mas ela trabalha para Morgante. Ela está lá. Em todo campeonato ela está lá. Ela tem o mesmo peso. Tá ajudando o brasileiro lá? Não, ela trabalha. Ela não... Ela acho que vai trabalhar. Tá achando que aquela loirinha não vai trabalhar, não? É ruim, parecendo meu campeonato, vai trabalhar sim, filho. Não são mimimi, não. Tem que pôr a cara para bater. Não é? Então. Não, isso nem existe nem com a mãe deles. Vai, não tem não. É isso aí, Dag. Preciso agradecer aqui os apoiadores também que estão apoiando esse canal aí, iniciando, né, o primeiro canal. Então agradecer o pessoal da Alfa Remoções, um abração pro Luiz, o Instituto Health for Life, que é o Roberto, da parte de enfermaria, Cardiobietal, a Betuleb, que está cedendo espaço aqui para o Morgan Jiu-Jitsu, fazer essas transmissões, apresentar as histórias dos professores do Morgan Jiu-Jitsu. Em breve vão chamar pessoas que não são do Morgan Jiu-Jitsu também, para estar participando. O que mais que eu esqueci? A Poincom também está nos ajudando aí no apoio. Acho que são esses aí. Então tá apoiando esse trabalho novo que está começando. Sim. Porque também é um trabalho de divulgação. E com toda a força que está começando esse trabalho. Tá, meu, com a senhora aqui lá, tá, obrigado mesmo. Tá acontecendo. Produção, alguma pergunta aí? Alguém mandou mais alguma coisa aí? O Diguinho tá pedindo a bênção pro treino de hoje. Pode treinar, Diguinho. Pode. Vai começar a aula das 8h30. O pessoal lá de Moema tá ativo aqui. Um abração, pessoal de Minas Gerais, lá, o professor Aramis, de Moema, a Marcele, do Rio de Janeiro, o pessoal de Franco da Rocha, o pessoal de Itanhaém, que está competindo. Falando em Itanhaém, Dag, nós teremos dia 30 de março o nosso campeonato Copa Litoral. E vai ser em Itanhaém, através do professor Anderson, que está organizando tudo lá para atender a melhor forma aí a pessoal. Eu gostaria que a senhora fizesse um convite para todos da nação do Morgan Jiu-Jitsu. Se isso é importante para o Morgan Jiu-Jitsu, se isso é importante para a senhora, que é o Morgan. Depois a senhora me fala disso aí. A senhora falou que não é o Morgan, a senhora casou com o Morgan, é isso? Eu casei com o Morgan. Por isso que é o Morgan. Aí, pessoal. Mas, não, gente, todo mundo que puder tem que ir para Itanhaém nesse campeonato, dar força para o Sensei Anderson, que faz um trabalho maravilhoso, e eu quero muito ir, mas muito mesmo, né? E aí vocês vão vendo que de grão em grão a coisa está indo. Tá indo, a galinha enche o papo, né? E as pessoas, tem pessoas que acham a mesma coisa. O Anderson foi assim, meio que deixado de lado uns tempos, depois foi resgatado pelo Shihan Marcelo. Foi a mesma coisa com o Shihan Rodrigo. Um abração, né? Que vai sediar o Mundial lá em Santa Catarina. O Shidoshi falou assim, chega de ficar mochilando por aí, vamos trabalhar. Excelente pessoa. E o campeonato mundial vai ser lá em Floripa, vai ser muito bom. Dia 20 de novembro, o campeonato mundial. Vai ser muito bom. Na emenda de feriado. Isso. E, gente, vamos lutando e vamos ajudando e vamos crescendo. Isso aí, pessoal, dia 30 de março, Campeonato Copa Litoral. Lembrando que eu falo pro pessoal, Dona Dag, que eu faço os campeonatos. Sim. Eu não sou o dono do campeonato. Eu faço o campeonato, organizo e tô levando o legado do Shidoshi. Sim. Tá? Pra continuar esses eventos acontecendo, Você atender. faz aqui,
atendendo. O Xi Roberto faz Xi lá, Roberto fez lá também. E a gente E vai vamos tentando indo. atender aí É. o morganjista, não deixar a peteca cair. E não Sim. vamos deixar não, viu? Não Porque onde tiver, como o Destidor postou uma vez, onde tiver um aluno, um espaço, o morganjista está lá. vai. Tá lá. A gente não se preocupa com quantidade. É. Não, é porque é um. Ah, porque é um eu não vou dar aula. Não, vai dar sim. Porque um é um. Amanhã é 2. Começou como, né? Na Começou matéria. com Então, sempre tem o primeiro. né? Então, Tá certo? Então, pessoal, dia 30 de março, Copa Litoral. Mais alguma pergunta aí? Então, mandar um abraço para todos que estiveram conectados, aqueles que assistiram o podcast aí. Nós vamos trazer outros professores. Obrigado. Vamos divulgar, tá bom? É o primeiro podcast aqui, Guerreiros em Foco, com são as histórias de pessoas que superaram. Tá aí a história da Dona Dag. Então, quando a Dag falou, né, acha que tudo é fácil. Não foi fácil para chegar. Não tá fácil. Hoje você até tem um hoje. morgante na sua cidade, você tem um morgante no seu estado, mas lá atrás teve um trabalho Muito sofrido. grande, sofrido, grande. Sofrido, não foi mas fácil. Nunca desistimos. E eu falo sempre assim, se tivesse que fazer de novo, faria. De novo. De novo. E temos orgulho de falar que nascemos na Pedreira. Continua a sede mundial lá do morganjista na Pedreira. Eu quero saber qual é a diferença de você ser da Pedreira ou de um outro bairro. Por que isso? Você tem que ser discriminado porque você é de bairro. Você é igualzinho se você morasse Em qualquer outro no lugar. Morumbi ou... Né? Em qualquer outro lugar. Qualquer Porque lugar. você tira o sapato, você tirou o sapato para entrar no tatame, todos nós somos Todos iguais. somos iguais. Temos que se respeitar, vai aprender a mesma coisa da E mesma a forma. hora que você fecha os olhos, você vai para o mesmo lugar onde vai todo mundo, com ou sem nada. É isso. Então, pessoal, Dona Dag, obrigado por ter vindo. Obrigada Deus abençoe eu aí. Obrigado por Por ter, esse convite, obrigado por ter apoiado aí apoiar. Não, tem que apoiar. esse canal com o objetivo Sim, de divulgar deles. mais o Morgante, divulgar os Sim, professores do sim. Morgante Jiu-Jitsu, né? Atender Estou outras. muito feliz de ter começado. Obrigado. E atender outras pessoas também que têm histórias Sim. de superação de luta De- fora sim, do tatame, não, que vão trazer nossa. aqui. Que a ideia é motivar as pessoas que estão Sim. do outro lado da tela, dizer que eles também conseguem chegar lá. Sim, assim como eu lógico. cheguei também na minha história, que Sim. já foi contada. Sim, Obrigado. né? Pessoal, brigadão, grande abraço. Obrigado, produção. Valeu todo mundo. Os